Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo para que auxilie-nos e nos faça compreender plenamente esta palavra, e que esta palavra proclamada, agora pregada, meditada, rezada, ela se torne um acontecimento, um evento de salvação em nossa vida. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje a festa solene de São Pedro e São Paulo. Todos os anos nós celebramos este mistério de Deus que se manifestou a nós, chamando homens e mulheres para formar a igreja, e deu-nos homens e mulheres com uma solidez tão grande, de colunas, de alicerces tão sólidos, que passados 2000 anos,
a precariedade da compreensão humana não conseguiu esvaziar de grandeza o testemunho deles. Nos textos de hoje, apresentando-nos a figura de Pedro e Paulo, e depois a figura, quem é Jesus, quem somos nós e quem é a igreja, porque essa é a sequência da lógica da palavra. Quem é Pedro e Paulo, a partir dos dois a gente descobre quem é Jesus, de Jesus nós vamos descobrir quem somos nós e o que é e quem é a igreja. Na primeira leitura, tomem aí, e na segunda leitura, falam-nos desses dois apóstolos. Nos dois textos, eles estão presos. Mas não porque cometeram algum crime, como nós cometemos hoje, sobretudo nós pregadores. Pedro e Paulo não foram parar no presídio porque roubaram dinheiro da igreja ou do povo, ou cometeram algum pecado perverso da sua sexualidade. Pedro e Paulo foram enfrentar tribunais por causa da fidelidade ao Senhor. Pedro está guardado na prisão por autoridades que transformam a morte dos cristãos em espetáculo. O texto da primeira leitura começa assim, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 a 11. O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Pedro, num presídio de segurança máxima, com 4 blocos de guardas, com 4 guardas em cada bloco, lá no porão, no presídio. Herodes espera passar a Páscoa para fazer o espetáculo, apresentá-lo ao povo e matá-lo, mas ainda não é hora. Segundo o plano de Deus, de Pedro se derramar em sacrifício. Deus intervém. Pedro está na cela, lá no subterrâneo, segurança máxima, com portões, grades de ferro, com uma sequência de guardas. Mas nenhuma estrutura poderosa do homem, na força da violência, das armas, das grades, das paredes sólidas dos presídios, impede a ação de Deus. Veja o versículo 7 da primeira leitura. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Irmãs e irmãos, hoje nós cristãos não enfrentamos muita perseguição por sermos cristãos. Repito, não com vanglória, mas com vergonha. Quando vê algum cristão, algum padre, bispo, sendo levado ao presídio, é porque cometeu algum crime absurdo, de desvio de dinheiro ou de pedofilia, ou seja lá do que for. Mas hoje nós também temos que ter coragem de reconhecer que vivemos em muitas celas, atrás de muitas grades psicológicas, emocionais, existenciais. Temos muitos presídios emocionais,
grades que, embora tendo uma liberdade enorme, mas grades que se impõem em nossa vida e a gente não dá conta de rompê-las, de vencê-las. Até a própria grade da pandemia, que por uma força enorme de desmando nosso e da corrupção, já foram mais de 500 mil mortos e caminhamos para um segundo ano inteiro inutilizado por uma incompetência de gestão na forma de enfrentar. É uma grade, ou muitas grades. Você também seguramente experimenta na sua vida algumas grades, algumas celas. Você também seguramente sabe de situações nas quais você se encontra e se vê aprisionado e luta anos às vezes. Às vezes isso se dá de forma tão sofisticada, tão camuflada, na relação com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com os filhos, com o esposo. São grades que se impõem, bloqueios que travam a possibilidade da gente crescer, progredir na liberdade, crescer. São grades, são celas. E hoje o Senhor também pode aparecer com uma luz luminosa e iluminar a sua cela. Deixe a luz do céu entrar na cela mais profunda da sua inteligência, obscurecida pelas compreensões equivocadas da fé, na cela psicológica, emocional, na grade. Deixa a luz do céu, assim como essa fresta que cai de lá, aqui por sobre o altar. Deixa a luz de Deus iluminar sua cela. Abra-se. Veja o que ocorre. Leamos. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o. Por que o anjo toca o ombro? Pedro, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Tocar o ombro é acordar você lembrando da sua vocação e da sua missão de pai, de mãe, de esposa, de esposo, no mundo do trabalho. Tocar o ombro significa a luz de Deus que entra, ilumina a sua cela, desperta você e Deus diz: vamos, preciso da sua ajuda, quero contar com você, para que você colabore por um mundo melhor. Tocar o ombro e não tocar outra parte, mas o ombro. Já acorda recordando que tenho missão, que tenho vocação, que tenho chamado de Deus. O anjo acorda dizendo: levanta-te. Fica no banheiro meia hora penteando esse cabelo, não. Depressa. Não demora nessa maquiagem, não. Depressa. E quando a gente escuta o comando de Deus e a gente reage, as correntes caíram-lhe das mãos. Que bom seria se cada uma e cada um de nós escutássemos o barulho das correntes que travam nossas mãos e impedem a gente de crescer, de progredir, de caminhar na liberdade, de viver nossa vocação e nossa missão no mundo. Que bom! Escute os barulhos das correntes desmantelando e caindo de suas mãos. Veja a luz do céu entrando na sua cela. Sinta Deus tocar seu ombro. Suavemente, deixe a luz do céu entrar. Incline a sua cabeça
e peça esse toque de Deus para que entre em sua vida. Reze. Luz do céu entrar, Deixa a luz do céu, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu. abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. A igreja canta, deixa Deixa a luz do céu entrar. deixa a luz do céu, Deixa a luz do céu entrar. abre bem as portas, Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu Amém. A segunda leitura com Paulo. Paulo também está na cadeia, num presídio de segurança máxima. Aguarda a sentença e ele tem plena consciência de que será condenado à morte. Não precisa dos juízos humanos e dos advogados. Ele tem ciência do que vai acontecer com ele. Ele não vai à igreja e não busca Deus para ficar livre dos problemas, mas ele traz sobre si todos os problemas e enfrenta-os por causa de Deus. Paulo não vai à igreja para ficar livre dos problemas, mas por causa de Deus, ele deixa recair sobre si todos os problemas, até a perda da liberdade, até a perda da vida, e morre decapitado. Escreve ao amigo, esperando os guardas entrarem na cela e levarem-no para o espetáculo bizarro da matança do império, para decapitá-lo. Escreve para o amigo assim: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Pensa, se nós rezássemos assim, nas horas mais difíceis de nossas vidas, diante de nossos filhos, de nossos netos, pensa como seria a força desses meninos e meninas no mundo. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa. Vai acontecer a manifestação horrorosa da minha morte, da minha decapitação, mas haverá o dia da manifestação gloriosa. Eu encerro minha missão aqui, confessa Paulo no versículo 17, leiam comigo, toda a igreja. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem brada fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. Olha, isso aqui parece confissão de pai e mãe perto da morte, eminente. Chama os filhos, reúne os netos e diz: olha, estou indo embora, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Vocês continuem,
o Senhor me deu força, Ele esteve ao meu lado e Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim, o quê? Integralmente. Integralmente. E ouvida por todas as nações. Se tem uma coisa que colocou em crise a pregação da igreja e a vivência da fé cristã, é que nos últimos 5 séculos depois da Reforma Protestante, os cristãos passaram a pegar a fé não mais integralmente, mas pegar a fé apenas naquilo que me convém, que me interessa. Sejamos nós pregadores, passamos a pregar aquilo que gostamos. E os cristãos passaram a ouvir pregações que gostam, que são agradáveis, que são simpáticas. Pensa. Paulo diz que a segurança, a solidez, a sua firmeza no enfrentamento de todas as pressões e opressões que ameaçaram sua vida e liberdade na pregação, nada disso tirou dele a capacidade de anunciar integralmente. Pai e mãe, vô e vó, você tem ciência de que tem transmitido a fé para os seus filhos e netos integralmente? Ou você tem ensinado uma fezinha mutilada, amputada? A fé que não é integral é precisamente essa fé das ideologias. As ideologias que fazem nós pregadores pegar um ponto. Eu vou lutar contra o comunismo, ou vou lutar contra o aborto, ou vou lutar contra o capitalismo. E passa a pegar na Bíblia frases que me ajudam a lutar contra o capitalismo, ou contra o comunismo, ou contra o aborto, e pronto, mais nada. Isso é fé ideológica. Isso é fé que não é integral. Isso é fé militante, sindicalista, que trabalha apenas para uma categoria, um aspecto. Um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um padre, um pregador não pode ideologizar a fé e pregar apenas aquilo que se lhe é conveniente ou apaixonantemente agradável ser pregado. A fé, ou ela é anunciada integralmente, ou ela não é fé, ela é ideologia. 99% dos pregadores apaixonados das redes sociais, com muitos seguidores nos canais do YouTube, do Facebook, dos blogs, são pregadores ideológicos, que treinam e domesticam seguidores e fiéis inscritos nos canais, financiadores de seus projetos, ensinando você a ser furioso com o resto da igreja que não pensa como ele. Isso é ideologia. Está entendendo o que é ideologia? Está entendendo o que é uma fé não integral? É a fé mutilada, amputada. E se resolve ideologia com teologia. Vamos ao Evangelho. Lá está a teologia por excelência. É o Evangelho que vence o escândalo e o escárnio das divisões ideológicas que mutilam a fé pela boca de pregadores enganadores e enganosos. Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus tem 28 capítulos. Já caminhamos muito, 16 capítulos. Jesus chama os apóstolos, os discípulos, constitui os apóstolos, envia-os, eles vão para a frente de missão. Depois de conviverem um tempo com Jesus, eles mesmos vão em missão anunciar o reino de Deus que chegou, anunciar Jesus, a salvação que vem de Jesus. Voltam e Jesus fala: vamos fazer um retiro, vamos avaliar nossa caminhada. E
conduz os apóstolos para fora da muvuca do ambiente da pregação. Vão para Cesareia de Filipe. E lá faz uma pergunta muito atual. Vamos ver? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: bradem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus propõe uma avaliação. O que é que eles estão entendendo sobre mim? Os apóstolos que tinham voltado da missão avaliam dizendo para Jesus: Jesus, o trem está feio. Lá em casa, meus meninos já fizeram primeira comunhão, crisma, lá já tem filho que casou na igreja, que já é padrinho e madrinha, que já batizou filho, mas se perguntar quem é Jesus lá em casa, não sabe responder não. Os apóstolos respondem, versículo 14, eles responderam, vão? Alguns dizem que é João Batista, Outros? que é Elias, Outros? ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus, olha, o Senhor ou qualquer personagem importante da história se confunde. Não tem muita clareza não. Olha, quem não tem clareza sobre quem é Jesus, não entendeu e não entende o que é a fé bíblica, a fé cristã. Porque toda pessoa que tem confusão acerca de Jesus, nós vamos ver agora, no desenrolar do texto. Toda pessoa que tem confusão acerca de Jesus, ela tem confusão acerca dela mesma, da sua vida, da sua vocação e da sua missão, e mais grave ainda, ela tem confusão sobre a igreja e o papel da igreja. É por dobradinha. Não entendeu quem é Jesus, não entendo quem eu sou e não entendo o que é a igreja. Dobradinha seguríssima, com consequências dramáticas. Quando os apóstolos avaliam dizendo que lá fora há uma confusão danada, Jesus fala: moçada, será que lá fora não está confuso porque aqui entre nós tem confusão? Vamos ver? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: firma, Ricardo. Vamos, igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E vós? E para você quem eu sou? Irmão, por que essa pergunta é tão repetida ao longo de 2000 anos do cristianismo? Porque todos os anos, nessa festa, e é um dos evangelhos que mais se repete ao longo do ano. Daqui um pouco a gente vai ter de novo esse evangelho num domingo. Por que essa pergunta é tão importante? O que era difícil aceitar para as pessoas às quais Jesus falava? E continua a sê-lo também para muitas pessoas de hoje. Difícil de aceitar é o fato de que ele, Jesus, não pretende ser somente um dos profetas, Elias, João Batista, Jeremias, mas o Filho de Deus. E Jesus reivindica para si mesmo a autoridade de Deus. Bento 16. Os discípulos ouviam Jesus pregar, viam Jesus curar os doentes, via Jesus evangelizar os pequeninos, os pobres, Bento 16. Via Jesus reconciliar os pregadores, e gradualmente os discípulos conseguiam compreender que ele era o Messias no sentido mais elevado deste termo, ou seja, Jesus não é apenas um homem enviado por Deus como os profetas do passado, mas Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Claramente tudo isso era maior do que eles, ultrapassava a capacidade de compreender,
dos pescadores da Galileia. Eles que, como Pedro, podiam expressar sua fé com os títulos da tradição judaica: Christos, Filho de Deus, Senhor. Mas é difícil. Falam com os conceitos da tradição: Tu és o Messias, o ungido. Tu és o Filho do Deus vivo. Mas é difícil segui-lo, porque tem consequências segui-lo. Não é um Deus que abstrai-se apenas no campo dos conceitos e de uma razão puramente intelectual, que vai ao templo ou à sinagoga e repete cultos e ritos, mas a vida continua ordinária e mesquinha, tanto quanto sempre foi. Segui-lo impõe sobre nós e sobre eles consequências dramáticas, de relações que vão passar por mudanças aqui. Como é que eu me relaciono comigo? Seguir Jesus vai abrindo-nos uma forma, uma redescoberta da verdade mais profunda. O próprio Jesus, com sua vida, revelou o significado integral do seguimento, sempre surpreendente, sempre e até mesmo paradoxal em relação às concepções do mundo. Quem é Jesus? Pedro responde. Pelos lábios de Pedro, a igreja confessa: Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E quando assim a igreja confessa, versículo 17, respondendo Jesus lhe disse: brada. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tem mais de 30 anos que eu prego, e toda festa de São Pedro e São Paulo eu não dou conta de ficar sem repetir a pergunta que eu vou fazê-la novamente. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus pergunta para vocês quem eu sou. Pedro aponta para o céu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: feliz és tu, Simão, e aponta para a terra, para o chão: filho de Jonas. Filho de Jonas, eu sei de onde você vem, sei de que barro você é feito, sei de que família você é. Filho de Jonas. Mas você é feliz, porque embora sendo filho de Jonas, descendente de um pescador que domina o mercado dos barcos pesqueiros da Galileia, apesar de ser filho de um pescador contador de anedotas de pescador, o que você sabe sobre mim não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E a pergunta que eu introduzi e não fiz é esta: o que você sabe de Jesus? Quem te revelou? As partes ideológicas da igreja, os livros, os blogs, os sites que você frequenta, os pregadores entusiasmados que você ouve, o que você sabe, o que você compreende de Jesus é fruto de sua comunhão mais estreita e íntima com o Pai eterno, o divino Pai eterno, que te dá Jesus e te revela quem é Jesus. Talvez você tenha religião e frequente a igreja, mas as pessoas não falam a você o que Jesus diz a Simão: feliz és tu. Talvez você seja infeliz demais nessa igreja, nessa religião, nessa fé. Falta você experimentar uma relação com Deus que alcança um feliz tu. Pai, deixa de ser amargo. Mãe, deixa de ser azeda. Vovó, deixa de ser infeliz. Deixa de ser rancoroso, deixa de ser revoltado, deixa de ser amargo. Deixa de ser ideologizado, amargurado.
Pai, mãe, vovó, você vai para a igreja, reza, 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 mas a gente não vê um feliz tu. Cadê essa felicidade? E talvez seu neto não sabe responder, mas aponta para você a cura para a sua infelicidade. O que você sabe de Jesus foi um ser humano que te revelou isso, mas não foi o Pai do céu. Por isso, pai, por isso, mãe, o que você me fala de Deus não me convence. Você não tem experiência mística, sua fé não transcende, sua fé é partida, é ideológica, é mutilada, é amputada. Escutei esses dias um casal fazendo 65 anos de casados, e ele com lágrimas me dizia: eu vivi 65 anos com ela e não dei conta de respeitar o caminho de Deus que ela fez, e o quanto ela insistiu para levar-me a compreender que eu precisava ser feliz na relação com Deus e não só com as preocupações, as contas e a riqueza que eu acumulei. Eu não entendi o convite dela para a felicidade. Falta para a igreja hoje um feliz tu. Sair da igreja feliz, cantar e louvar feliz, encantar o mundo com uma razão. O que eu sei de Deus foi o próprio Deus que revelou-me. Por isso, a dobradinha: quem sabe quem é Jesus, sabe quem se é. Se você tem grandes confusões acerca da sua missão, da sua vocação na igreja, no matrimônio, na sua profissão, se você é uma pessoa desacertada na vida e não encontrou razões muito profundas para dar sentido e viver e ser um homem, uma mulher inteiro e feliz, é porque você não sabe quem é Jesus pela fonte do Pai eterno, e não sabendo quem é você até frequenta a igreja, mas também não sabe o que é a igreja. Sua visão é mutilada. Vamos ver? Por isso, porque você é feliz, mesmo sendo filho de Jonas, pescador, contador de mentira, mesmo sendo filho de Jonas, mas você é feliz porque a compreensão que você tem sobre mim vem do Pai eterno. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Brada. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pronto. Resolvida a relação com a igreja. Quem é a igreja para mim? A igreja é uma obra divina, feita com material de construção não muito bom. Eu, Pedro, Jonas, Tiago, Tomé, cada um de nós, mas que o Senhor aperfeiçoa, corrige os defeitos desse material de construção que cada um de nós somos, preparando massa com o seu sangue e cimentando-nos na relação uns com os outros com o seu próprio sangue. Pedro, eu te farei você ser material de construção na minha igreja. Eu construirei a minha igreja. Quando você escuta as notícias dos escândalos de nós padres, bispos, cardeais ou leigos, os escândalos de nós da hierarquia da igreja, geralmente estão associados ao poder, ao sexo e ao dinheiro. Os escândalos dos leigos e leigas geralmente estão associados ao campo das ideologias, de uma fé não integral. Os escândalos nossos, as fraquezas desse entulho que você vê do lado de fora da igreja, refúgio de material de construção, esse padre, esse bispo, esse pregador, as fragilidades nossas, as debilidades nossas,
tira de você a convicção de que a igreja é obra das mãos de Cristo e a igreja não é um ajuntamento humano feito a ferro e fogo em lutas ideológicas. Você olha as notícias mais escabrosas da igreja e diz: são crimes, são pecados, são erros de membros da igreja, mas a igreja não é só isso. A igreja é mais do que o conjunto dos escândalos e das aberrações de membros dela. A igreja é construção da mão do Senhor. Que nem os pecados desses pregadores e nem o próprio poder do inferno poderá vencê-la. Os escândalos, e nós, não é à toa que hoje é festa do Divino Pai Eterno. Nós, esse ano, tão feridos por esses escândalos vinculados à Trindade. Os escândalos diminuem em você a fé em Cristo, a fé e a confiança de que na igreja e pela igreja você recebe uma ligação que supera as potências das portas do inferno. Olha, para que serve a igreja? A igreja não tem um fim em si mesma. A igreja não foi feita para si mesma. Não é uma construção e uma edificação humana para dar cargo, poder, criar associações, projetos pastorais, movimentos de distribuição de tarefas e de contas a pagar, de dízimos e ofertas. O que é a igreja? A igreja é uma construção que nos vincula a uma realidade superior à igreja. Versículo 19. Bradem. Eu te darei, bradem, as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado do céu. Pronto. A igreja é apenas uma mediação que me possibilita ser conectado com o reino dos céus. Você, cada vez que vem à igreja, escuta a palavra, recebe o sacramento da Eucaristia, confessa, você volta para casa feliz, porque você está ligado ao reino dos céus? Ou a sua experiência de ir à missa domingo de manhã é para cumprir protocolo e tradição e costumes e normas e regras religiosas? Essa sua relação com a igreja te vincula a uma realidade superior à debilidade e à fraqueza de um padre, de um pregador, ou dos confortos, o banco desconfortável, a temperatura, ou a iluminação, seja lá o diacho que for. Você, na igreja, experimenta vincular-se, conectar-se a uma realidade infinitamente maior do que a visível e a palpável? Ou para você a fé é apenas um confronto, uma resistência cultural contra as coisas do mundo contra as quais você luta? Faço e vou encerrando fazendo algumas perguntas. As portas do inferno fazem muito barulho e metem muito medo em você quando você escuta as notícias das fraquezas, dos crimes e pecados de membros da igreja, no desvio de dinheiro, na usurpação de poder que não tem, nos escândalos mais pavorosos da vida sexual, da perversidade mais bárbara, da pedofilia, por exemplo?
O poder do inferno abala sua relação com o reino dos céus, porque você fica em dúvida com a mediação que a igreja tem, das chaves que ela tem para ligar você ao reino dos céus. Você duvida da carta que você recebe, porque você não vai com a cara do carteiro. Ou independente da raça, da cultura, da religião do carteiro, você recebe a carta. Hoje a gente não recebe mais carta, né? E abre com a maior alegria e gratidão, porque o carteiro, independente, frequenta as coisas mais malucas do mundo, mas é o mensageiro que garante essa notícia boa chegar para mim. Você fica com a carta na mão fechada e a queima, e recusa receber as melhores e mais belas notícias de sua vida, só porque você acha que o carteiro não presta, é ladrão, é assaltante, é perverso, é desviado sexualmente. O que você sabe sobre Cristo é o Pai eterno que te revelou? Incline a sua cabeça e comece agora a confrontar você com a sua relação da fé. O que você sabe de Cristo é o Pai eterno que te revelou? O que você sabe sobre você, sua vocação e sua missão, é porque Deus tocou o seu ombro, acordou você um dia e chamou você para ser esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, esse profissional no mundo e no campo onde você atua. Sua vocação e sua missão foi um toque no ombro por parte do céu, que te despertou e te chamou para levantar depressa e começar a trabalhar no mundo. Na igreja você sabe que material de construção você é nas mãos de Jesus. Você sofre porque a igreja não corresponde às expectativas que você queria, mas você não sabe também qual é a expectativa de Jesus com relação a você e a igreja? Você vive a fé e anuncia a fé integralmente, ou você é seguidor dos blogs e dos canais dos ideólogos, das ideologias de direita ou de esquerda, sempre mutilada? Peça ao Divino Pai Eterno para hoje tocar seu ombro, chamar você, iluminar sua cela, iluminar sua razão, iluminar seu coração, clarear para você sua vocação, sua missão de cristã, de cristão no mundo. Peça ao Pai Eterno para renovar em você o vigor de Pedro e Paulo, para que você seja capaz de dar sua vida como os apóstolos, vivendo integralmente a fé, e não só o que lhe é conveniente ou agradável ou simpático. Fale, reze. Cristo, luz do céu, em ti quero habitar, para a estrela do dia se para e coração ilumina e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abro bem as portas, abro bem as portas do meu coração.
igreja canta bem bonito, deixa. Deixa a luz do céu entrar. Solte a voz, abre. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. De pé. E deixa a luz